responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais, amém. Você está pronto? Tem certeza? Você está pronto não apenas para receber, mas também para fazer algo? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te louvar pelo teu Espírito. Senhor, que pessoa maravilhosa foi essa que você nos deu. Nós somos tão gratos, Pai, porque nós não estamos sós. Você não nos desampara, você não nos deixa. Você sempre nos capacita dentro daquilo que você preparou, Pai. Você não é injusto para cobrar algo de nós que nós não temos condições nem capacidades para fazer. E nós te agradecemos, Senhor, por hoje à noite a unção vindo, abrindo os olhos do nosso entendimento. Limpando, Pai, cegueira, incredulidade, dúvida, tudo aquilo que limita, Pai, a nossa visão e tudo aquilo que nos limita como pessoas criadas para fazer, além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Senhor, que seja removido dos nossos olhos, que seja removido da nossa mente, que a sua palavra venha lavar a nossa mente, trazendo revelação, entendimento e graça sobre cada área que nós precisamos para avançar. E nós queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer por cada pessoa, queremos te agradecer pelo poder que já está disponível nesse lugar. Ele é real. Ele é real, independente de como nós nos sentimos, independente do que estamos vendo, independente do que estamos nos arrepiando ou não nos arrepiando. Ele é real porque Ele está dentro de nós. Ele é real. E nós queremos te agradecer, Senhor. Aleluia! Obrigada, Senhor. Te agradecemos por uma noite gloriosa, poderosa na sua presença. Nós vamos desfrutar daquilo que você já compartilhou para essa noite. Porque somos fominhas. Somos caçadores, Pai. E não vamos deixar nada que aquilo que o diabo diga, isso aqui eu impedi você de provar. Não vamos acontecer, porque nós vamos provar tudo aquilo que você tem disponibilizado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê, você diz amém. Aleluia. Obrigada, querido. Aleluia. Abre sua Bíblia. Lá em Efésios, no capítulo 1. Deus tem colocado algumas coisas que têm sido revelação na minha vida e tem mudado e afetado a minha vida. E aquilo que eu vou ministrar para você, creio que eu vou ministrar, aquilo que eu vou ministrar para você hoje à noite são coisas, amados, que Deus tem colocado dentro do meu coração e tem me feito ver e viver de uma maneira diferente. Amém? A Bíblia fala aqui em Efésios, no capítulo 1, você encontrou, diga amém. Efésios no capítulo 1, Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração por essas pessoas de Éfeso. Eu acredito que na maioria das vezes você já viu, já leu essa passagem e sabe, talvez até citar essa oração de memória. Mas existem algumas coisas que Paulo fala aqui nessa oração que ele faz pelos Efésios, e eu quero já salientar que essa oração, ela não é restrita às pessoas de Éfeso. Essa oração nós podemos fazer por nós mesmos. Essa oração nós podemos fazer por pessoas que estão carecendo de entendimento e de iluminação da palavra de Deus. Porque ela é uma oração, ela não é uma reza, ela é uma oração inspirada pelo Espírito, carregada de poder, que tem o poder de trazer essa realidade para as nossas vidas. Amém? E Paulo aqui no capítulo 1, no versículo 15, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí ele diz, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda
ou vos dê, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A primeira coisa, amados, que é o propósito dessa oração, é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nosso Deus, nos dê espírito de sabedoria e revelação. O pastor Zé Roberto, ele acabou de falar que uma das coisas que Deus quer dar para a nossa vida, a primeira coisa é o quê? Sabedoria. Sabedoria é uma das coisas mais importantes que nós podemos adquirir na nossa vida. Talvez você diga, eu sei da Bíblia de capa a capa. Mas você pode ter, amados, o conhecimento. Mas se você não tiver a sabedoria, você não vai saber como aplicar o conhecimento nem as informações que você tem. Amém? A sabedoria é o elemento que Deus nos dá para sabermos como aplicar o que Ele tem compartilhado com as nossas vidas. Amém? E Ele diz, o meu desejo é que você receba espírito de sabedoria. Não a sabedoria humana, terrena, animal, diabólica, mas a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus, que irriga a nossa mente dentro dos pensamentos e dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. E a segunda coisa que ele deseja e que ele ora é para que não seja dado apenas sabedoria, mas também o quê? Revelação. Uma das coisas que nós devemos entender, eu gosto de explicar a definição de revelação por mim mesma, é um descortinamento. Existem coisas, e a melhor maneira de explicar isso é trazendo a ilustração de um palco. Um palco, quando você vê um palco de um teatro, ele tem cortinas. E geralmente, quando nós estamos sentados dentro de um lugar onde existe um palco e uma cortina, você só está limitado, ou sua visão só pode alcançar aquilo que está antes da cortina. Mas depois da cortina pode ter uma infinidade de coisas que podem ser tanto boas quanto ruins. E você está ali exposto a uma coisa que você nem sabe o que é que tem por trás. A não ser quando a cortina se abre. Então a revelação é um abrir de cortinas. É abrir o seu entendimento, amado, de uma maneira além do que a sua própria visão humana e natural pode ver, para que você saiba discernir não apenas o bem, mas também o mal. Ter o entendimento de todas as coisas. A Bíblia fala que o homem espiritual é o homem que sabe discernir todas as coisas. Não é interessante isso? Eu quero compartilhar, eu quero colocar um pouco de fundamento de alicerce hoje à noite, para que a gente possa chegar num ponto alto hoje. Então, nós temos que entender que ser espiritual não é apenas fluir nas coisas de Deus, ou nas coisas do Espírito, nos dons. Uma pessoa que é espiritual, ela em primeiro lugar, é uma pessoa que anda na prática da palavra, ela produz os frutos do Espírito, mas ela é uma pessoa que, porque ela tem a palavra dentro dela, ela tem a sabedoria dentro dela, ela sabe discernir todas as coisas. Ela não é enganada por qualquer coisa. Ela não vai simplesmente olhar para uma situação e ficar dizendo, o que é isso? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Porque a palavra que está dentro dela e o Espírito que está vivificando dentro dela, ativo dentro dela, sinaliza coisas para ela. Para que ela tenha o entendimento e a sabedoria de como agir. Mas Paulo, além de dizer que deseja que as pessoas recebam o Espírito de sabedoria e de entendimento, ele diz em quem? Ele diz, o meu desejo é que Deus dê espírito de sabedoria e revelação no pleno, diga pleno. Diga de novo, pleno. Diga mais uma vez, diga pleno. Essa palavra, ela já dá um entendimento de quê? De algo muito grande. Amém? E Deus quer que, Paulo estava orando para que você recebesse as informações, a sabedoria, a revelação, dentro de que conhecimento? Do teu? Não. Porque o teu é limitado. E na maioria das vezes, o nosso conhecimento, ele é limitado àquilo que os nossos sentidos físicos falam. O meu conhecimento agora de tempo e de espaço,
ele está restrito aqui e agora. Amém? Eu não tenho um conhecimento de tempo e de espaço, a não ser do ambiente onde eu estou agora. Eu não tenho um conhecimento de um tempo que ainda não chegou. Eu não tenho conhecimento de um espaço que eu não estou presente. Mas o conhecimento de Deus, porque nós entramos na mente de Deus, ela nos tira de uma limitação humana, dita pelos sentidos do nosso corpo, e nos leva, amados, para dentro da eternidade, que é o conhecimento pleno de Deus sobre o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Isso é bom demais. Então Deus quer tirar você dessa informação limitada, dos teus conhecimentos naturais, e Ele quer te dar sabedoria e revelação dentro do início, do meio e do fim, de todo o conhecimento que existe dentro dele mesmo. Meu amigo, você perdeu a oportunidade de dizer aleluia. Eu quero falar hoje à noite sobre rompendo a limitação do seu ser humano. Rompendo a limitação do seu ser humano. Ai, ai, ai. E a primeira coisa é entrar no conhecimento e revelação de Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro, ou é segunda? Depois eu pego para vocês. Que diz que aquele que vê apenas aquilo que está perto é cego. Então isso significa que cegueira, quando a Bíblia fala sobre alguém cego, não é só cegueira física. A pior cegueira que existe, amados, é a cegueira espiritual. Porque a cegueira física, você pode ser curado dela, mas a cegueira espiritual é uma condição que você determina dentro de você. Às vezes você não pode determinar, uma pessoa que nasceu cega, ela não teve autonomia sobre aquilo. Mas uma cegueira espiritual é um posicionamento por dentro. É uma decisão de querer ficar e abraçar apenas o relatório do tempo e do espaço do conhecimento humano. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E sabe, quando nós estamos presos ao conhecimento humano, a Bíblia diz que nós somos sem esperança. Porque, dependendo do relatório que você tem, agora, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Se o seu relatório hoje é negativo, amado, você fica sem esperança. Por quê? Porque se você está preso com as coisas erradas que estão acontecendo na sua vida e você não consegue ver nada mais além do que aquilo, você matou a esperança, que é um recurso de puxar a fé à existência. O que faz a fé existir é a esperança. Se você não tem esperança, você não vai ter fé. Porque a esperança é uma perspectiva de algo que você quer que aconteça. Mas quando você está limitado às coisas do seu presente, você não vai conseguir ter esperança, logo você não vai conseguir exercer fé em Deus. Então Deus, Ele está querendo nos tirar da limitação do ser humano. E Ele está querendo nos colocar dentro da ilimitação da capacidade, do poder, da sabedoria, do conhecimento que existe nele. Rapaz, isso é uma coisa tão maravilhosa, que eu digo assim, Deus não precisava, desculpa até essa expressão, mas Deus não precisava disso não. Deus não precisava gastar tempo com humanos. Deus, Ele poderia muito bem chegar e viver bem lá no céu com tudo. Sim ou não? E por que foi que Ele criou o homem?
Porque tudo que existia no céu e que existe no céu está submetido, são criaturas que se submetem àquilo que está estabelecido no senhorio e no governo de Deus lá. Mas ele queria alguém que pudesse ser uma expressão do seu governo, da sua autoridade na terra, de carne e osso, onde a glória dele, o poder dele e a vida dele pudesse se tornar manifesta. E quem ele escolheu? A lua? Para revelar a sua glória? O seu poder? Quem ele escolheu? Os planetas? O sistema solar? Os luminares? Eu sei, amados, porque muitas vezes, e eu já escutei uma música que diz que maior do que o homem tem os anjos, maior do que os anjos só Deus. Mas isso não é verdade. Deus não escolheu os anjos para revelar a si mesmo. Deus não escolheu a lua, e eu amo, principalmente quando ela está cheia. E às vezes, quantas vezes eu parei diante daquela lua cheia, enorme, linda, maravilhosa, eu disse, uau, nossa, que coisa grandiosa. Isso é um milagre de Deus. Isso é uma manifestação da plenitude do seu poder. E eu estava completamente equivocada. Porque a manifestação ou como a Bíblia fala, a arte, a obra-prima da sua criação, não é a lua, não é as estrelas, não é o sistema solar, não é os anjos, mas é o homem, porque ele se revelou nele, no homem amado. Ele decidiu criar o homem com livre-arbítrio para que ele, de perfeita e livre vontade, pudesse se tornar e ser o seu espelho aqui nessa terra. Deus não precisava. Se for olhar assim, Deus não precisava. Agora vamos pegar de outra perspectiva. O homem cai, interrompe aquela vida ativa que existia em Adão no jardim. Deus poderia muito bem encerrar tudo aquilo. Mas algo que Deus começa, Ele termina. Porque desistir é sinônimo de fracasso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É como Jesus podia desistir de ir para a cruz? Claro que sim. Ele tinha vontade própria. É tanto que ele disse, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero ir. Tem outra maneira? Mas que não seja como eu quero, e sim como você quer. Pronto, ali ele decidiu. Eu não quero. Mas tem outra maneira? Não, não tem. Então tudo bem, eu vou. Ele podia. Mas desistir é sinônimo de fracasso. É dizer, diabo, você venceu. É dizer, sentimentos, vocês me venceram. É dizer, carne, você me venceu. É dizer, cegueira diante dos meus olhos, vocês me venceram e vocês determinaram as minhas atitudes, as minhas ações, a minha postura. A obra que Deus começa, Ele aperfeiçoa até completar. E o plano que Deus estabeleceu para que o homem fosse, Ele iria completar. Ele não iria dar o gosto ao diabo de dizer, você bagunçou o meu plano, você destruiu o que eu criei. Agora, se Deus acredita tanto em você, que tal você começar a acreditar em você também?
E não desistir de você. E não desistir do que Deus falou a seu respeito. E não desistir do propósito de Deus para a sua vida. E não desistir daquilo que Deus tem falado ao seu coração. E dizer, independente de como eu me sinto, independente do que eu vejo, eu não vou desistir. Nem de mim, nem da minha família, nem do meu casamento, nem dos meus filhos, nem da chamada, nem de nada. Eu vou permanecer até a obra ser completa. Que tal você começar a imitar o seu pai? Deus não desiste. Comece a não desistir também. Porque desistir é sinônimo de fracasso. É você levantar a bandeira e dizer, você, diabo, me venceu através dos meus sentimentos, através da minha mente, dos meus pensamentos, de pessoas, de influências, de amizades e qualquer outra coisa. Todos os dias você tem motivos para desistir. Todos, 365, indo quando é ano bissexto, 366. Mas em 365 dias, 366 dias, Deus tem uma palavra para cada hora que você, para cada manhã que você acorda, Ele diz, não tenha medo. Não tenha medo do que você vai ver, não tenha medo do que você vai ouvir. Não, em outras palavras, não desista. Não desista. E uma coisa que eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Algumas pessoas dizem, ninguém me ama. Ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. Meu amigo, você acha pouco que Jesus veio por causa de você? Para você estar com crise existencial. Aí você diz, já vem você com aquele jargão de novo. Se só tivesse você no mundo, ele teria vindo por você mesmo. E é verdade. Nós vemos, amados, a manifestação disso quando Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder, ele diz, Senhor, você vai destruir eles. Mas se tiver 40 justos, ele diz, por amor dos 40 eu não destruo. E Abraão disse, se tiver 30, por amor dos 30 eu não destruo. E dos 20? Por amor dos 20 eu não destruo. Ou seja, chegou um ponto, amados, que se tivesse pouquinha gente, ele não iria destruir. Mas aí Abraão disse, rapaz, então é melhor tirar os que estão justos, porque já são poucos, e deixar o resto de ser destruído. Mas isso mostra que Deus está interessado, mesmo que seja meia dúzia. Aleluia. É tempo, amados, da gente sair da limitação do nosso ser humano. E Paulo continua dizendo, versículo 18, ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você precisa saber. Tem umas pessoas que precisam saber urgentemente. E saber o quê? Aí ele diz, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, número 1. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, número 2. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, número 3. E um dia, eu lendo essa oração aqui, essa passagem, ele diz, o meu desejo para que vocês recebam um espírito de sabedoria e revelação, para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, é para que vocês saibam 3 coisas. 3. O seu chamado, a sua herança e o poder. Agora, sabe o que foi que Deus falou para mim? Ele disse, que 3 coisas são essas, Sam? Eu disse, o chamado,
a herança e o poder. E ele disse, isso significa o quê? O chamado, o que eu sou. A herança, o que eu tenho. E o poder é o que eu posso fazer. Nós vivemos dizendo, se você descobrir 3 coisas, amado, e você andar nessas 3 revelações, o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode fazer em Cristo, o diabo não é páreo para você. E é que eu descobri. Porque a oração de Paulo é exatamente o quê? Para que nós recebamos entendimento, revelação, iluminação de quê? De quem nós somos, o que nós temos e de que nós podemos fazer. Agora, se hoje à noite nós estamos falando sobre ficarmos livres da limitação do ser humano, eu quero salientar dessas 3 características aqui, eu quero salientar uma delas hoje à noite. Uma delas. Não é que tem uma que é mais importante do que a outra, mas existe aquela que fecha as outras. Paulo aqui, ele não está dizendo, e nós não vamos encontrar nas Escrituras nenhuma passagem que Deus diz para os seus filhos orarem pedindo por poder. E eu já vi muitas pessoas, inclusive eu mesma, pedindo por poder. Tem até uma musiquinha que diz, Jesus me dá poder, Jesus derrama poder, faz não sei o que, né? Vocês sabem. Mas Deus não está dizendo para a gente pedir poder. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo diz, versículo 19. Qual é o contexto? Receber o quê? Revelação. Ter os olhos do entendimento iluminados. Para quê? Aí ele diz, versículo 19. Para saberdes qual é a suprema grandeza de quê? A suprema grandeza. Diga grandeza. Diga de novo, grandeza. Agora, grandeza de quê? Dos problemas? Do diabo? De quê? De quê, gente? Que está no céu? Não, olha só. Para com os que cremos. Quem crê aqui? Suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia ou a eficiência da força do seu poder, o qual, aí ele diz, aí ele vai dizer, ele vai dar um exemplo da demonstração desse poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. A grandeza do poder, ele não apenas tira você de um lugar embaixo, mas também tem a capacidade de te colocar num lugar em cima. Acima de quê? De todo principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas de todas as maledicências, de ziquezira, de doença, de cão que pudesse aparecer nos tempos modernos, e também no vindouro, e pôs todas as coisas, todas, debaixo de onde?
dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Espera aí, a plenitude daquele que a tudo enche. Quem é esse poder? Eu vou te dizer quem é esse poder. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: eu quero que vocês tenham revelação e entendimento da grandeza desse poder, não é verdade? Agora aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: quem é esse poder? Ou o que é esse poder? Olha só, Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, isso é Jesus falando: mas recebereis, ele não diz pedireis. Ele diz, recebereis. O quê? É o mesmo poder que ele está falando que ressuscitou Jesus? Sim ou não, gente? É o mesmo poder. Ao descer sobre vós, quem? Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: eu quero que você tenha revelação e entendimento da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você, que o poder que existe nele foi capaz de ressuscitar Jesus no inferno, levar ele no céu, e também tem o poder de trazer a vida de Deus para morar dentro de você. Quem é o poder de Deus? É o Espírito Santo, amado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Por que é que cargas d'água, quando a gente fala sobre derramar poder, viu poder, a gente olha para cima? O poder que nós vamos ver não vem de cima, vem de dentro de nós, amado. Para de olhar para cima, achando que vai vir uma nuvem, uma pomba. Eu sei que isso são símbolos da unção, da presença, mas amados, hoje, na nova aliança, ele não precisa mais de artifícios, porque nós somos vivificados no Espírito, nós não precisamos ver com os nossos olhos físicos, porque ele agora está dentro de nós. Recapitulando, o poder que Deus quer que nós tenhamos revelação, entendimento e sabedoria. O poder que ressuscitou Jesus do inferno, da morte. E não apenas ressuscitou ele das mais profundas trevas. Amado, talvez você diga: eu estou com uma opressão tão grande. É muito difícil, é muito difícil. Amado, você não está no inferno, não. Difícil era se você estivesse no inferno. E mesmo assim, lá ele foi pegar Jesus lá. Então, se o Espírito Santo, que a Bíblia fala que ele é o Espírito de ressurreição, lá em Romanos 1,4, se ele é capaz de ressuscitar Jesus e tirar ele das mais profundas e vivificar ele e levar ele para sentar à direita de Deus, será que ele não é capaz de tirar você da condição que você se encontra?
Nós somos a igreja do Novo Testamento sem a revelação do autor dela. E eu não estou falando sobre Jesus, mas sobre aquele que Jesus confiou de cuidar da sua igreja. Porque Jesus confiou a pessoa do Espírito Santo para moldar, tratar, trabalhar e aperfeiçoar os santos para a sua vinda. Nós falamos sobre a volta de Jesus, queremos que Ele volte, mas não nos rendemos àquela pessoa que foi estabelecida dentro de nós para nos adornar como noiva dEle. E Paulo quer que nós tenhamos o entendimento de quem é o Espírito Santo. Quem é o poder de Deus? É o Espírito Santo. E onde Ele está? Ele não está no céu. Ele está dentro de nós, porque hoje nós somos o seu templo e a sua habitação, o seu santuário, a sua casa, a sua morada eterna. Ei, quando você peca, Ele não sobe não. Ele não é ioiô que fica subindo e descendo, subindo e descendo. Ele decidiu fazer morada dentro de você, amado. Agora, algumas pessoas pensam, elas estão tão limitadas ao conhecimento humano da sua carne, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus raciocínios, que eles acham que porque não se arrepiam, não sentem nada, Deus não está presente, o poder não acontece. Isso está limitado ao ser humano. E Deus colocou Ele não sobre nós, mas dentro de nós, para que a mudança comece a vir de dentro para fora, amados. O Espírito Santo está dentro de você dizendo assim: sai, abra a boca, levanta a mão, fala, deixa eu sair. Levanta e anda, coisa. Aí você percebe uma inspiração e faz: não, eu não sou assim. Você não era, mas você se conhecia segundo a carne. Mas chegou o dia de você se conhecer pelo Espírito, amado. E pelo Espírito você não é medroso. Pelo Espírito você não é muquirana, mão de vaca. No Espírito você não tem complexo de inferioridade, nem de superioridade. Pelo Espírito você é ousado, você é intrépido, você é amado, você é suprido, você é cheio da plenitude de Deus. Flua, minha irmã, fique livre. Eu quero que vocês se explodam, meu amigo. Se vire do avesso. Mas você precisa conhecer um você que você ainda não conhece. Na carne você é guiado pelos sentimentos, você é triste, você é governado pelas situações, mas pelo Espírito você pode abrir a boca e rir e se alegrar, mesmo com todo o relatório de derrota diante de você. Por quê? Porque o homem natural está preso a tempo e espaço limitado, mas o conhecimento de Deus tira você disso e te leva para ver a resposta que já está preparada nele.
Eu quero é que você se exploda, se exploda, se exploda, se exploda. Voe pedaço de você para tudo quanto for lado. Ixi, essa mulher é doida. Sou! Na carne eu sou normal, mas nele eu sou doida. E não quero ficar sã, não. Aprendi muito isso com o pastor de vocês. Aleluia! Quantos de vocês já viram doido, roendo unha, pensando nas contas que tinha que pagar? Quantos de vocês já viram doido, amado? Preocupado, lá no hospício, preocupado. Meu Deus do céu, eu tenho isso para pagar, eu tenho aquilo. Ai, fulano falou isso de mim, fulano. Não, amados, eles estão dentro de uma realidade que eles criaram dentro dele. Você pode falar o que for, eles não vão estar nem aí. Amado, Deus quer que você faça a mesma coisa, só que dentro da realidade da palavra, dentro de você. Pode vir o relatório que for, você está vivendo de acordo com aquela realidade, não importa o que se levanta por fora. Seus pés podem estar aqui na terra, mas sua cabeça tem que estar lá em cima. Sendo irrigado, iluminada pela revelação de quem Ele é, do conhecimento dEle. Não diante do nosso conhecimento, da nossa cachola limitada, desse feijão. Onde a nossa mente humana, natural, racional diz que 2 mais 2 é 4. E eu quero que essa matemática se exploda também. Porque quando nós andamos na inspiração de Deus e na palavra de Deus, 2 mais 2 nunca vai ser 4. 2 mais 2, amado, vai ser de acordo com aquilo que você precisa. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 5.000. Olhe para a pessoa que está do seu lado com raiva, diga: eu quero que você se exploda, meu amigo. O homem natural tem vergonha até de abrir a boca e dizer glória a Deus. Mas o homem espiritual fala, celebra, se regozija. O homem natural fica assim: o que é que vão pensar de mim? Eu, hein? Igreja de doido. Mas o homem espiritual está dizendo: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amados, é esse povo que Jesus vai voltar para pegar. Um povo que não está nem aí para o mundo, para relatórios, para sentenças de pessoas, mas que está tudo a ver com o que ele diz, com o que ele se move, com a unção que ele libera e com a obediência àquilo que ele determina. Eu quero que você se exploda. Eu quero que você se exploda aqui, eu quero que você se exploda no meio da rua, eu quero que você se exploda em casa, eu quero que você se exploda no colégio, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar eu quero que você se exploda. Rapaz, eu fico tão grata. Você não tem noção como eu era medrosa, como eu era oprimida pelo espírito de medo. E amados, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, eu comecei a ter revelação da palavra de Deus. A coragem que naturalmente eu não tinha, Ele tem. E Ele é a minha compensação na área que me falta. Ele é o meu ajudador. Se existem coisas que eu preciso fazer, mas eu não tenho inteligência suficiente, Ele diz: ei, eu sou o teu ajudador, eu vou entrar com a parte da inteligência que tu não tem. Ei, tu precisa de sabedoria, mas a tua não é suficiente, mas eu vou entrar com a sabedoria que te falta. Eu vou te dar da minha sabedoria. Eu vou te dar da força que você não tem para fazer isso. A tua força é pequena, mas eu tenho a força que vai compensar isso aí. Nele nós somos ilimitados, nós não vamos separados, amados, nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. As pessoas ficam citando esse versículo: Cristo me fortalece, Cristo me fortalece, posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Ei!
Como Ele te fortalece? Quando você dá o passo de obediência, não parando diante das adversidades, mas sabendo que dentro de você existe um poder que vai compensar o que te falta. Aleluia. Amado, se eu visse um microfone na minha frente, eu tremia mais do que vara verde. Eu tinha medo, mas eu sabia que dentro de mim tinha uma chamada. E eu disse, Senhor, não tenho a coragem do ministério. E o Espírito Santo disse, deixa eu fazer o negócio. Eu só quero que você dê o passo de fé. E o recurso quem entra sou eu. Quem disse que é você que paga pelo recurso? O recurso, quem paga é Ele. Você só dá o passo de fé. Você passa o cartão e Ele faz o depósito. Você passa o cartão e Ele faz o depósito. Você passa o cartão e Ele faz o depósito. Ele só quer a ação. O respaldo é dele. Algumas pessoas, elas vivem tão indiferentes. A direção, a inspiração, a capacidade do Espírito Santo dentro delas, que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje, talvez elas nem percebessem na hora. Não é sério isso? Deixa eu te falar apenas algumas coisas para que a gente possa encerrar. Nós temos a ceia ainda. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, você não precisa abrir lá. Diz que a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas também diz que o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o bem mais precioso da terra? É água. A água é o bem mais precioso. Por quê? Porque água é sinônimo de vida. Já viu as secas que aparecem no sertão? Por que bichos morrem, pessoas estão morrendo, ou a natureza morre? É porque falta terra? É porque falta pessoas para trabalhar? Não, é porque falta água. Agora preste atenção. A Bíblia diz que mesmo a terra, estando em caos, tudo tinha sido destruído, Deus precisou fazer tudo de novo. Deus disse, haja luz, haja firmamento, haja isso. Mas sabe uma das coisas que não deixou de existir? Água. Preste atenção. E onde era que o Espírito Santo estava pairando, se movendo? Sobre as águas. Agora veja só. Gênesis no capítulo 2. Abra lá rapidinho. Eu quero te levar para um ponto hoje. Gênesis capítulo 2. No versículo 5, diz assim. Espera aí, eu abri certo não. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Desculpa. Gênesis 1, versículo 6, disse assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez.
Olha que coisa interessante. Haviam águas e Deus disse, se faça o firmamento, que é o céu, fazendo a separação entre águas e águas. Aí ele diz, águas em cima e águas embaixo. Olha que coisa interessante. Isso significa, o que as águas embaixo, está claro. E as águas em cima? As águas nas nuvens. As águas como recursos a serem liberados. Preste atenção. Agora veja só. Aí vai agora para o 2, versículo 5. Não havia ainda, olha só, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Ele não disse que não tinha sementes? Uma coisa é brotar e outra coisa é não ter semente. Então, ele diz aqui que essas ervas ou essas plantas não tinham brotado, por quê? Por quê? Não tinha chovido. Ou seja, a semente só brota e germina quando existe. Eu vou te dizer uma coisa muito séria hoje à noite. Algumas pessoas aqui estão reclamando. Senhor, eu tenho plantado. Eu tenho plantado. Eu tenho plantado. Onde está a minha colheita? Onde está a minha colheita? E Deus está dizendo, onde está a água? Preste atenção. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A gente sabe, amados, que a chuva, um dos fatores que criam ela, me corrijam os universitários aí, que eu sei que tem muitos, é que os vapores ascendentes vão, quando eles tocam naquela camada fria, ela é condensada e se transforma em chuva. Então, algo tem que subir para algo poder descer. O problema não é falta, às vezes, de semente, é falta de água. E você está dizendo, Senhor, faz chover. E Deus está dizendo, faz subir. O que você está liberando para causar a chuva? Você sabia que 65% a 70% da terra é constituída de água? Você sabia que a quantidade de água no nosso corpo também é numa proporção de mais ou menos 65%? A água na criação. E onde era que o Espírito Santo estava? Nela. A água na constituição da terra, a água na manifestação da semente, a água na constituição do ser humano. Espera aí. Eu acho que Deus está querendo mostrar a importância de alguma coisa aqui. Não existe
vida sem água. Algumas pessoas entendem, já estão no conhecimento de Deus, lá na frente. Olha só. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Ou seja, no Éden, no jardim, que a Bíblia menciona que tinha toda sorte de árvores e de frutos agradáveis e bons para alimento, era regado por rios. Ou seja, não haveria a manifestação de toda aquela plenitude de árvores, de frutos, de provisão de Deus para o homem, se não houvesse águas. Salmo 1, estou terminando. Versículo 3, quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz que o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, versículo 3, ele é como árvore plantada junto. Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga para ela, querido, é junto. Não é indo de vez em quando e dando só uma olhadinha no pé e tirando, não. É junto. Onde era que o Espírito Santo estava? Pairando. Aonde? Sobre a face das águas. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Mais uma vez, o problema não é o fruto. Ele diz que quando chega no devido tempo, o fruto aparece. Por quê? Porque está plantado junto da água. Sabe por que você não produz os frutos que estão dentro de você? Porque você não bebe água. Os frutos que Deus nos chamou para manifestarmos, eles se alimentam de uma vida no Espírito. Ezequiel 47, vamos lá, rapidinho. Ezequiel 47, no versículo 1, diz: depois disto, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos.
Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia escassez, sequidão, grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, em Engedi e em Englaí. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão. Quem é pescador aqui, meu amigo? Em multidão excessiva. Versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Essas águas saem de onde? Do santuário. A água que por onde passa traz vida, traz cura, traz multiplicação, traz tudo aquilo que nós precisamos. Agora, peraí. Essas águas, beleza, glória a Deus, eu quero essa água, glória a Deus. Peraí, mas essa água sai do santuário. Que santuário? Vamos lá. Primeiro, Deus resolveu a questão. E Ele vai te mostrar. Precisa abrir lá, vamos rapidinho aqui. Precisa abrir não. Salmo 46. Diz o seguinte. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada, das moradas, das. Não está falando sobre o céu, está dizendo o santuário das moradas. Moradas. Vem tanto versículo na minha mente agora. Jesus disse: ei, eu preciso ir porque eu preciso preparar lugar. 1 Coríntios, vós sois agora o santuário, o templo. Jesus disse: a água que você está pedindo, você vai tornar a ter sede, mas a água que eu te der, jamais tornará a ter sede novamente. Por quê? Porque a nossa fonte é Ele, e esse rio que sai do trono de Deus, alegra o santuário das moradas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga aí, morada. Espera
peraí, agora presta atenção. Nós vimos que o poder é o Espírito Santo. E o santuário é quem? O santuário é quem? O santuário é quem? Somos nós, amados. E diz que essas águas, esse poder, esse Espírito, alegram as moradas do Altíssimo. Então por que você está sério? E ele diz, Deus está no meio dela. 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 Por isso ela não será abalada. Pode se levantar os ventos, as tempestades. Deus está no meio dela. Deus está dentro de você, por isso você não vai ser abalado. Pode levantar os ventos e as tempestades, Deus está dentro de você, por isso você não vai ser abalado. Porque existe um rio, existe uma fonte que por onde ele passa, vai trazer vida, vai trazer resposta, vai trazer provisão, vai trazer cura, vai trazer direção, vai trazer todo o recurso para tirar você da limitação do ser humano e transformar você na manifestação daquilo que Deus foi através de Jesus aqui nessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa. João 7, versículo 37 e 38. Jesus, no último dia da festa, ficou em pé. Ele disse, eu tenho um anúncio aqui para falar. Aquele que tem sede. Não é para qualquer um, não. Não é para preguiçoso. Não é para quem está satisfeito. Para quem quer ser frio, mesmo já tendo provado do calor. Ele diz, aquele que continua, aquele que tem desejo de mais, aquele que não quer ficar limitado ao ser humano, aquele que sabe que pode ser muito mais, que por dentro ele é ilimitado. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Venha, venha a mim e beba. Não é Senhor me enche, não, venha se encher. Porque, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Rios. O que era que tinha no Éden para trazer toda a manifestação de toda árvore agradável, prazerosa? Rios. Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós vemos água no início, no meio e no fim. Deus abre com água e Deus fecha com água. Apocalipse 22, 1 e 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, diga, venha. E quem quiser, beba de graça da água que eu tenho para lhe dar. Querido, você é como uma esponja encharcada de água limpa. Que quando o diabo vem e espreme você, só sai água e ele fala, eca! Sâmia, mas se eu tenho esse poder dentro de mim, se eu tenho todas essas coisas dentro de mim, por que é que não está acontecendo? Porque não está consciente. O que torna algo que é um direito em poder, é consciência que você libera sobre aquilo. Quando você começar a liberar consciência que dentro de você tem poder, tem água suficiente para trazer vida, respostas, cura, tudo que você puder imaginar, amado, a resposta não está lá em cima, está dentro de você.
Qual é uma das maneiras de eu manifestar isso? Orando em outras línguas. Você já imaginou? Eu vou dar uma ilustração. Assim como Deus deu uma ilustração, eu vou dar essa ilustração e vou passar a palavra para o pastor Zé Roberto. Deus trouxe uma ilustração do que aconteceu em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Ele diz que apareceram línguas como de fogo. Não era que tinha chama na cabeça deles, não. Ele apenas exemplificou que o negócio foi quente, meu amigo. Pense no power. Deixa eu trazer mais ou menos uma ilustração para que você entenda. Jesus disse que do nosso interior, tem outras versões que diz do seu ventre. Por que do seu ventre? Porque aqui é o centro do homem espiritual. Não é a mente, não. Por isso que sua mente boia. Ela não tem nada a ver com as coisas daqui de baixo. Ou do meio, né? Ela fica dizendo, para que isso? Eu não estou sentindo. Ixi, que irmão exagerado. Isso adianta de quê? Não interessa, faz, depois você vê. E daí? Eu quero que isso se exploda. Mas como ele diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele faz uma associação desses rios com o Espírito Santo e com falar em outras línguas. Então imagina que quando você começa, é como se água começasse a jorrar da sua boca. E toda a sequidão que pudesse existir. Amado, não faz essa experiência não, porque você vai ter prejuízo. Mas se você chegar na sala, na pia da sua casa, coloca a tampa lá e abre a torneira e deixa ela aberta. A água vai começar a acumular na pia. Vai aumentando. Vai chegar um ponto que aquele reservatório não vai ser suficiente para conter a água. E aí a água cai. Vamos dizer que você fez isso no banheiro. E a água começa a cair no banheiro. Mas a água continua fluindo. A água não vai continuar só no banheiro. Por quê? Porque está se avolumando e o espaço começa a ficar pequeno para o volume daquelas águas. Então a água começa a sair do banheiro e começa a ir para o quarto. E do quarto ela vai para a sala. E da sala ela vai para a cozinha. E da cozinha ela vai para o quintal. E do quintal ela vai para as ruas. Por onde o rio passar, tudo viverá. Então para de reclamar, porque você não está tendo uma colheita. Comece a liberar a água que vai trazer a manifestação da sua semente. Talvez as suas sementes estejam lá seca, esturricada, principalmente com um calor desse. Você está lá todo seco, esturricado, sua vida é tudo ruim. Está faltando água. Se molhe, beba, mergulhe. Eu estou tão mal. Tem gente que fica com a água lá embaixo. E amados, água no tornozelo. A água, quando ela está muito baixa e você faz muito movimento, aquilo vira lama. E você acaba ficando atolado. Aumenta o nível das águas dentro de você. Amém? Águas que fluem do nosso interior. Cada vez que você abre a sua boca, você apaga o fogo estranho do diabo. O diabo está dizendo, para, cala a boca. E o que está adiantando? Tu fala esse negócio, tu nem entende. E sabe por que ele diz isso? Porque quem não entende é ele.
Só que você também não entende, mas para você tem um resultado. Mas para ele, o resultado é destruição. E para você, é benefício. Amém.